Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Rodrigo Carpati. Está no ar mais um podcast. Se você quiser assistir por vídeo, basta acessar o meu canal no YouTube. Não esqueça de seguir e ativar o sininho para receber as notificações. Se você quiser ouvir no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, em qualquer canal streaming você encontra o nosso podcast. Você também pode deixar os seus comentários para que nós possamos aí utilizar nos próximos podcasts como sugestão também de assunto. Vamos começar com a frase do dia. Vamos falar sobre Peter Drucker, uma frase de Peter Drucker. Existe o risco que você jamais pode correr. Existe o risco que você jamais pode deixar de correr. Olha que interessante. Vou até repetir. Existe o risco que você jamais pode correr. E existe o risco que você jamais pode deixar de correr. Pense nisso, avalie e com certeza evoluir é sair da sua zona de conforto, é assumir alguns riscos. Quem não arrisca nada, não faz nada, fica dentro de casa, porque viver é um risco, sair de casa é um risco, trabalhar é um risco, se relacionar é um risco. Tudo que a gente faz na vida pode dar certo, pode dar errado, mas a gente tem que viver. Então espero que você esteja bem e pense nessa frase. Hoje vamos falar de um tema muito importante, multas em condomínios. Você fez, agiu e foi multado. Linkei aí com a frase do Peter Drucker. Multas em condomínio. Esse tem sido a arma do síndico para manter dentro do condomínio uma vida, uma relação saudável. Mas se ele for um síndico que abusa das multas, ele vai criar um problema na gestão. Mas ao mesmo tempo, se ele não tiver uma ferramenta coercitiva para impedir com que as pessoas abusem, ele também fica sem armas para resolver os problemas de convívio dentro do condomínio. O que se busca dentro do condomínio, com certeza, é um convívio harmônico. Esse é o objetivo da vida em condomínio, ter um orçamento equilibrado, poder chegar em casa, pagar um condomínio digno, ter assim os benefícios, poder parar o seu carro na garagem, poder ter harmonia dentro do seu lar, com seus vizinhos, com seu síndico, com seu zelador. A gente sabe que o mau relacionamento dentro do prédio incomoda a todos, a pessoa começa a ficar aí beligerante, incomodada, e isso gera muitos conflitos. Vamos falar então dessa aplicação de multa. Então o síndico precisa primeiro entender que, apesar de ser uma ferramenta para inibir as pessoas de tomarem medidas erradas, ele não pode ser uma arma que deva ser aí apresentada de forma indiscriminada, porque isso vai trazer sim um grande problema para o prédio e sim um grande problema de gestão. Então vamos dar um exemplo. O cachorro foi lá e estava andando sem a coleira. O síndico foi lá, multou, aquele cara brigou, pagou a multa ou resolveu recorrer judicialmente, já virou um caos. Então, é importante o papel educativo do síndico. É importante que a gestão entenda que, no primeiro fato, adverte, conversa com o condômino, depois aplica uma advertência, depois aplica uma multa. Doutor, como eu devo aplicar as multas? Sempre conforme a convenção e regimento interno. Não dá para aplicar multa ao bel prazer ou conforme o síndico entende. Olha, o porteiro abriu a porta porque um condômino entrou, não pode entrar aí dentro, está multado. Eu preciso de uma previsão legal dentro da convenção. Logicamente que algumas previsões dentro da convenção podem ser genéricas, isso vai ajudar o condomínio na aplicação de multas, como por exemplo, muitas convenções reproduzem o 1336 do Código Civil, na parte que diz que o condômino ele não pode perturbar o sossego, saúde e a segurança, e com certeza entrar dentro da portaria ele vai estar perturbando. Mas se o síndico indiscriminadamente já aplicar uma multa, ele também pode estar aí incorrendo numa falta. É importante um aviso prévio que a estrutura da portaria seja feita para ficar fechada, que tenha uma plaquinha na frente dizendo, olha, local exclusivo para
para os porteiros ou entrada proibida. Então é importante trabalhar culturalmente na educação de dentro do condomínio com base nas regras da convenção. Não vou deixar de falar, também existe a previsão dentro do Código Civil de aplicação de multa de até 5 vezes o valor da cota, logicamente que requer uma assembleia, e temos também a previsão de multa de condômino antissocial, a gente chega em até 10 cotas, mas esse não é o foco do nosso podcast hoje. Vamos falar daquela multa regulamentar trazida na convenção e no RI. Primeiro, já disse, trabalhar culturalmente e depois entender o que diz aquela convenção. Via de regra, ela traz a necessidade de uma advertência prévia. Em alguns casos é impossível advertir previamente. Aquele cara que faz a festa uma vez no ano e causa uma balbúrdia, uma bagunça. Ele vai ser advertido hoje, daqui a um ano ele vai ser multado? Não. Então, nós entendemos que é sim possível uma notificação verbal também. É importante que exista aí uma constatação. Então, a multa ela precisa ser constatada. Como é que eu constato a multa? Através de prova documental, através de prova de vídeo, através da presença de um dos funcionários. É importante que o condomínio tenha uma caderneta para anotar essas multas, um livro de ocorrências. É importante que sempre se requeira que aquele que está reclamando reduza a termo. Nem todas as situações dentro do condomínio são de responsabilidade do síndico. Então, olha, síndico, o vizinho me incomodou. Então, algumas situações, primeiro que as pessoas muitas vezes não têm tolerância. O condomínio, o síndico, ele pode tentar ajudar, mas nem todo problema é coletivo. E não necessariamente porque apenas uma pessoa reclama, esse não é um problema coletivo, e nem porque todo mundo reclama, que esse passa a ser um problema, não é um problema apenas individual. Vou explicar, calma que eu vou explicar. Então, eu tenho uma situação que é coletiva, um vazamento, mas que apenas uma pessoa reclamou. E esse vazamento é da coluna, é a responsabilidade do prédio. E por outro lado, eu tenho um cachorro que late de vez em quando e atrapalha o condômino e seria tolerado por outras pessoas. Mas aquele condômino, nesse meu exemplo, entende que aquele cachorro late demais. Só que ele tem vários amigos e 4, 5 pessoas reclamaram. Não é porque 4, 5 reclamaram que é um problema coletivo. O síndico cuida do coletivo. Logicamente que ele pode ajudar nas questões individuais. Não obstante, cada condômino possa, em defesa dos seus próprios interesses, ingressar com uma ação para fazer cessar uma situação que ele entende incômoda. Voltando à aplicação de multas. Síndico, gestor, precisa observar a convenção, o regimento interno e aplicar a multa. Essa multa, independente do que traga na convenção, esse é um direito constitucional trazido na Constituição Federal, o direito à defesa, à ampla defesa e ao contraditório, seja na seara administrativa ou judicial. Então todo mundo tem direito de defesa. Se eu cercear o direito de defesa de alguém, essa multa fatalmente vai ser judicialmente anulada. Então, independente do que diga a convenção, eu concedo um prazo para que a pessoa se explique, para que a pessoa se justifique ou apresente defesa. E após isso, o condomínio pode ou não ratificar os seus termos ou pode corrigir, verificando que realmente aquela multa foi errônea, não deveria ter sido aplicada. Algumas convenções trazem a possibilidade da ratificação dessa multa em assembleia, o que eu acho muito interessante. Só tem que tomar cuidado de como ratificar essa multa, para não expor aquele condômino a um ato vexatório. Então, a multa da unidade que fez uma festa, se eu chegar e falar, olha, a unidade número 12 do prédio fez uma balbúrdia, jogou bebida para todo lado, aquele condômino é um absurdo o que ele faz, eu estou expondo aquela pessoa. Mas se eu tiver que ratificar aquela multa, eu posso trazer o proprietário da unidade 12, multa regimental referente à unidade 12. Daí, chego na Assembleia e digo assim, a unidade 12 cometeu uma infração ao capítulo tal do regimento a utilizar de forma inadvertida o salão de festas. A pessoa está aqui, quer fazer defesa? Não. Assembleia, por favor, submeta a ratificação de vocês. Bom, é isso sobre multas. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Se você quiser assistir
os meus vídeos através do YouTube, o podcast fica disponível. Não deixe de ativar o sininho, seguir o canal. Se você quiser escutar por áudio em qualquer plataforma streaming, no caminho do trabalho, em casa, ou no próprio trabalho, ou no caminho da Assembleia, você pode encontrar ali os podcasts. Te agradeço e até breve. Podcast com Rodrigo Carpati. Esperamos por você. Uma produção Universo Condomínio.